Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estamos começando hoje, dia 6 de maio de 2021, uma live especialíssima, né? Uma live conectando aí o Rio Grande do Sul com o Amapá, com a Amazônia, conectando com o mundo. E hoje a gente recebe a alegria de receber um amigo, uma referência, né, na nossa vida. Marlon, antes de tudo, assim, sempre foi uma referência. Né? Tu era nossa referência como na função, inclusive, como padre, né, da Pastoral da Juventude. Mas era e é uma referência na nossa vida. Muito obrigado pela companhia. É um prazer muito grande te receber para nós falar sobre sistemas tão importantes para a humanidade. Né? Temas com a educação, o meio ambiente, a saúde que está interligada e a sustentabilidade. Então seja bem-vindo, uma boa noite, como é que tu está, meu amigo? Obrigado, Alisson, boa noite, Alisson, boa noite, companheirada que acompanha a gente aqui nessa live. Alegria para mim é isso que tu falou e mais um pouco, porque mesmo trabalhando e morando longe, a gente continua com uma relação afetiva, né, muito forte com a terra da gente, com os amigos, com a família da gente, né, com o lugar que viu a gente nascer, viu a gente ser, viu a gente se formar enquanto ser humano, enquanto profissional. Então, para mim, poder estar dialogando contigo agora, desde Soledade, desde a região da nossa Diocese de Cruz Alta, né, com certeza é um motivo de muita alegria mesmo. Então, caramba, a internet tem essas possibilidades, né? Ela abre essas janelas para a gente conversar com mais de 5.000 quilômetros de distância de um para o outro, né? Cara, pois eu dei uma viajada hoje de manhã, né, para dar uma estudada aí sobre a região aí e tal. E vi que é uma coisa espetacular, né? A maior bacia de água doce do planeta, né? Tá aí em Macapá, a parte de cima da ilha de Marajó, né? Depois de baixo pega Belém. É muito interessante. Boa noite, meus companheiros que estão chegando. Já vi a Rosa, o Leão. Pera aí que a Letícia me ensinou semana passada aqui a ver os comentários aqui do lado. Eu não sabia, cara. Sofri aqui e a Geis vinha ler. E agora eu aprendi aqui, dá para ver aqui do lado. Leão, a Rosane, a Rosa, né? O Luiz Ferreira. Enfim, pessoal que está entrando, vai curtindo, compartilhando. Nós estamos pela minha página, pelo meu perfil no Facebook, pelo Jornal Informativo Regional e pelo portal Soledade News. Então, a nossa mensagem vai longe aí. Vamos pedir para os companheiros, para as companheiras, né, impulsionarem isso, né, para compartilhar, curtir, compartilhar, perguntar, né? Quem faz tempo que não vê o Mário pode perguntar como é que ele está, como é que ele foi parar na Amazônia, né? Nós, já fazendo uma introdução nesse sentido, o início da minha militância, ali no final dos anos 90, 98, 99, eu tive uma participação na Pastoral da Juventude. A gente militava no movimento estudantil e militava na Pastoral da Juventude. E é ali que a gente se conheceu, com o Mário e tantos outros, né? Da nossa região, que não vou citar nomes, são várias pessoas, né? A Débora, que é a companheira do Mário, e a gente, vamos dizer assim, viajava por toda a nossa diocese, a nossa região, que é muito familiar, inclusive, ao Botucaraí. Não são exatamente os mesmos municípios, mas eu acho que o Botucaraí cabe dentro da diocese, né, Mário? Então, ali a gente conheceu, e nesse tempo a gente teve uma formação humana muito, muito forte, né? A partir do que a gente... Ó, o deputado Marcon ali conosco, seja bem-vindo, deputado Marcon. Né? O gringo. E depois de um tempo, mais precisamente cerca de 10 anos, né, Mário? Tu teve que sair da nossa região e foi parar aí na Amazônia. Eu queria que tu nos contasse um pouco dessa trajetória, da tua vida como ser humano, né? Porque às vezes a gente tem uma tendência a reduzir as pessoas à sua profissão. Não é só eu gosto de expandir. A gente é pai, filho, irmão, professor, né? A nossa profissão faz parte, mas ela não é tudo, né? A gente é uma série de coisas. Ó, chegou ali o Juliano Sá, né? Grande companheiro, amigo, irmão, camarada. É bom, cara. Contigo, mano. Então, Alisson, até saudando aqui os companheiros de Soledade, alguns que a gente lembra do rosto como se estivesse pertinho, né? A companheira Rosa,
a gente recorda todo esse trabalho que foi feito aí na região. Saudando o companheiro Marcon, a gente recorda que depois de atuar em Espumoso e região, eu ainda fiz uma estagiária em Brasília, né? Nós trabalhamos em Brasília, eu e a Débora, durante o primeiro mandato da Dilma, né? A gente trabalhou 3 anos aí em Brasília, e dali que a gente foi fazer o concurso para vir atuar na Amazônia na área da educação, né? Eu e a Débora somos docentes da Universidade Federal aqui do Amapá, né? Já está aqui há 7 anos, né? 7 anos já na Federal do Amapá. Mas com certeza, Alisson, a nossa raiz é comum. A gente vem do interior do Rio Grande do Sul, a gente é cria dos grupos de jovens das paróquias, né, das comunidades, e a base, digamos assim, da nossa formação humana e também teórica, também intelectual, ela se deu bastante nesse processo eclesial, né? A gente carrega isso para a vida toda, né? Então, eu tenho um pouquinho mais de idade do que o Alisson, né? A minha barba aqui vai denunciando, né? E é lá nos anos 80 que a gente vai para dentro da igreja e que a gente vai conhecer uma proposta de comunidade eclesial de base, uma proposta de pastoral da juventude. Alguns até mesmo se apaixonaram de um jeito que foram para o seminário, né? Tem muito companheiro nosso que foi fazer formação no seminário, no juvenato. Eu cheguei ao sacerdócio, eu atuei aí na diocese 4 anos, né? Como ministro, como sacerdote ordenado. E isso a gente carrega a vida toda, né? É uma marca que a gente leva a vida toda. Eu acho que a gente pode até dar umas risadas aqui, porque a pandemia está tão tensa, né? Que se a gente puder dar uma aliviada, assim, né? Como disse o Paulo Gustavo, o nosso comediante que faleceu ontem, né? O riso, ele é libertador, né? O riso é profético também, né? A gente... Quando eu fiquei padre, Alisson, era um guri de 23 anos, eu era muito jovem. E aí... Uma frase que eu ouvi no meu ministério, assim, que era muito frequente, era que eu não tinha cara de padre. Agora aqui na Amazônia, rapaz, o pessoal tá me parando na rua para me perguntar se eu sou padre. Mudou. Se eu sou freio. Agora tá com Se eu tivesse adivinhado isso quando eu tinha 24 anos, eu tinha deixado a barba naquela época. Eu não sei se ia fazer alguma diferença, mas... Não ia ficar tão comprido e robusto assim. Tem coisa que é só com a idade, não adianta. Será? Caramba. Então, a raiz da gente é essa e ela continua com a gente, mas a vida anda, né? A gente segue, cada um segue os seus caminhos, né? Então, tem aqui o Juliano, que a gente conheceu aí no processo da Pastoral da Juventude, foi nosso liberado na diocese, fez um processo de formação muito bacana, muito consistente, está na peleia até hoje, né? Motivo de orgulho para a gente que conheceu o Juliano, que viu o Juliano crescer e se desenvolver. O Lúcio está aqui comentando que a gente se conheceu no 72 Peregrino, porque a gente rezava também com os movimentos da igreja, né? O 72 tinha em todas as paróquias, os Emaús, né? Então eram os movimentos que a gente rezava, né? E aí essa caminhada eclesial, ela foi o nosso começo, com certeza, né? Eu tenho, Alisson, esse ano, em dezembro do 20, eu fiz 25 anos de ordenação sacerdotal. Eu ordenei no ano 95, né? Se eu tivesse continuado na ativa, eu teria comemorado bodas de prata, né? Então, é uma vida, né? É uma vida que a gente desenvolveu aí junto na diocese. E tu sabe que a igreja e a pastoral da juventude e as missões populares, ela possibilitou que a gente conhecesse e trabalhasse em toda a região do Botucaraí, porque a gente acabava mesmo indo para o interior, para as comunidades capela, né? Então eu pude conhecer aí o interior de Ibirubá para cá, né? Ibirubá, Espumoso, aí desce Campos Borges, Alto Alegre, vai até o Salto, né? Aí daquela girada lá mais para o sul, por Tunas, por Lagoão, vem para Barros Cassal. A gente atendia o São José do Herval, atendia a Fontoura Xavier, subia para a Ibirapuitã. E eu estava hoje pensando, me preparando para a live, eu não fiz quase nada no interior de Soledade. Homem velho, eu acho que Soledade é o município da nossa diocese que eu menos conheci o meio rural. E eu tive essa constatação hoje, sabe? Até eu queria te consultar, a gente dialogou um pouquinho antes de abrir aqui o microfone. Quantas comunidades nós temos no interior da Soledade? Quantas capelas a gente tem aproximadamente, assim? Eu estava falando agora com a mãe, que eu tinha por 31, né? 31 comunidades do interior. Talvez tenha alguma alteração, alguma que tenha fechado, que tenha aberto. Às vezes mudam a paróquia, tem as paróquias... Mais fechado agora que aberto. Agora teve paróquia tem paróquia em Mormaço, né? Então talvez pode ter pego alguma, perfeito. Né? Na época não era paróquia, né, Mormaço? Era só Ibirapuitã, né?
Então, eu fiz essa constatação que eu atuei mais com vocês aí na Igreja Matriz mesmo, né, no processo de formação paroquial, mas trazendo as lideranças do interior até o paroquial, né. Eu cheguei a desenvolver um projeto de educação, já depois do ministério, aí no Pontão da Boa União, tu te recorda, né, a gente trabalhou 2 anos lá com o pessoal do nosso sindicato da FETAG, né, passava ali pela Arraia da Pedra, aquelas comunidades, mas é o único lado que eu desenvolvi alguma coisa no interior da Soledade. Então, fiquei até curioso, né, de um dia desses, dar uma volteada aí, né, conhecer um pouco mais da nossa região, porque é uma identificação que a gente tem, essa identificação da igreja, essa identificação da educação e também a identificação do mundo rural, das escolas do campo, das escolas das comunidades rural, que é da onde a gente veio, né, eu sou cria da roça aí na região de Juí, né, eu nasci no interior de Juí, na comunidade da Floresta, na linha 8 Leste, né, a gente é conterrâneo lá do Boca, o Boca urbano, né, nasceu na cidade, no bairro Modelo, mas eu sou da roça, então a gente carrega essa identificação, né, essa identidade, ela vai junto com a gente, onde quer que a gente for, a gente carrega isso junto com a gente, né. O Marcon está me judiando aqui, né, perguntando quem é que é o Barbudo, que quando estava em Brasília eu não usava barba. Tem mais gente dando boa noite aqui, né, Alisson, Lúcia, o Evandro, a Rosa comentando aqui, a Marley foi minha colega de CRE, né, eu atuei poucos meses, mas atuei durante o comecinho do mandato da Dilma e do Tarso, né, na coordenadoria. Então, que bom. A Rosane estava aqui há pouco, né, a Rosaninha já deu uma boa noite aqui também, né. Então é isso, Alisson, essa é a trajetória da gente e essa prosa que a gente quer puxar hoje, né, ao redor da educação. E aí, indo para os nossos temas aí, mano, como é que tu vê? A gente vê o país destroçado, o Estado democrático de direito sendo destruído, que dirá as políticas públicas deste Estado. Né? Quando a gente fala Estado aqui, já não é a unidade federada do Rio Grande do Sul, a gente fala o país, né? E aí, ó, a Geizinha dando boa noite ali, ó, lá diretamente de Passo Fundo. Então, é muito triste para a gente que vinha vendo desde 88, para não dizerem que a gente fecha nos governos do PT, desde 88 para cá, por imposição das lutas populares, por o despertar de consciências. Em 88, a gente conquistou o SUS em 88. Seria inimaginável hoje a gente conquistar uma política pública universal, integral, né? A gente colocou na Constituição questões do meio ambiente, por exemplo, né? Tu falava da função social da propriedade, já tinha uma ideia, por exemplo, da reforma agrária. Hoje a reforma agrária não é tema mais, infelizmente, nem dentro da esquerda, né? E para a gente falar em sustentabilidade, nós vamos ter que falar de reforma agrária, tem que falar de uma outra forma de se organizar no campo, de cada ente federado, daí sim, município, estado, união, ter políticas públicas para que as pessoas possam se desenvolver, chegar à educação no campo, né? E como é que tu está vendo essa tragédia toda, né? Esse momento tão duro da pandemia? Tu me falava aí da exclusão digital, por exemplo, né? Não é uma coisa só da Amazônia, aqui também tem, em menor grau, mas tem também. Enfim, queria que tu falasse das tuas angústias, né? E de como é que tu vê esse processo todo. Então, a prosa, ela é desafiadora e a gente precisa ser muito franco com a gente, com os nossos companheiros, com os nossos interlocutores, do lugar de fala que a gente ocupa, né, Alisson? A gente precisa sempre deixar isso muito claro, né? No sentido da onde a gente vem e de que lado que a gente está na jogada, né? Porque os discursos, eles são muito parecidos e tem momentos até mesmo que as pautas meio que se confundem e você vai ver o sujeito com o microfone na boca aí, fazendo uma fala aqui na internet, você fica confuso se o cara é de direita, se o cara é de esquerda, se o cara é do lado dos trabalhadores, se o cara é do lado dos patrões, né? Então a gente precisa sempre deixar muito claro da onde que a gente veio e de que lado que a gente é. A nossa formação na Diocese de Cruz Alta, da minha geração, a gente estudou muito a teologia da libertação. A gente tem uma base teórica calcada em cima do materialismo histórico. Então, não importa se eu estou dentro da sala de aula, na educação básica, desenvolvendo as disciplinas de geografia, de história, com a meninada lá do fundamental ou do médio,
ou se eu estou no ensino superior, trabalhando a sociologia, trabalhando a antropologia, mexendo com a formação no ensino superior, ou se eu estou numa pauta com movimento social, com partido político, trabalhando com uma associação, com uma cooperativa, a gente vem desse lado e a gente tem lado. Então, a gente precisa dizer isso com todas as letras, né? A gente tem lado. Quando a gente fez a Constituinte, quando a gente escreveu a nossa Constituição, não era toda a sociedade brasileira, a elite brasileira não estava feliz com essa coisa de terminar a ditadura e de colocar direitos no nosso texto constitucional. Nós conseguimos construir um movimento, nós conseguimos colocar deputados constituintes que tinham uma grande capacidade de aglutinar com as forças da nossa sociedade, que a gente conseguiu colocar no texto constitucional, assim, direitos que são elogiados e aplaudidos em muitas outras nações, que tem até uma história republicana mais extensa, né, mais sólida do que a nossa, do nosso país. Então, foi um momento, assim, que a gente conseguiu avançar de forma, assim, muito fantástica, com as ferramentas que a gente tinha, nós conseguimos um baita trabalho, a nossa Constituição, e depois ela vai ter desdobramentos, o nascimento do SUS, a LDB, os conselhos, as organizações a nível de estado, a nível de região, é toda uma consequência, KDO, que são ferramentas para você pensar políticas públicas que são assim, que dão conta de uma vitalidade civil. Então, no nosso país, a gente vivenciou décadas dessa organização, dessas pautas, dessas demandas, por conta dessas vitórias, nesses momentos mais intensos que a gente viveu. Agora, se a gente vai pensar a situação que a gente está vivendo agora, pela nossa cronologia de vida, Alisson, pelo ano que a gente nasceu e pelo que a gente já viveu, nós já não somos mais jovens, nós somos adultos, né? A gente nasceu durante a ditadura, você já nasce no fim da ditadura, né? E a gente desenvolve a nossa atividade já a partir da retomada desse ideal democrático, dessa retomada da sociedade brasileira, de tentar respirar a democracia e tentar fazer um país um pouquinho mais republicano, né? Então, na cronologia das nossas vidas, as primeiras lutas que eu preciso fazer referência contigo, por exemplo, é a era FHC. A era FHC para nós é a era da nossa juventude, a gente está no movimento estudantil, a gente está começando a pensar em partido político, a gente está na igreja refletindo que ser cristão não é só comer a hóstia e voltar para casa, ser cristão é você se perguntar qual é o teu lugar no mundo, qual é a tua missão, o que você vai fazer com esse evangelho que você foi escutar na comunidade aí no final de semana, tudo e tal. E aí a gente enfrenta a política neoliberal de Fernando Henrique Cardoso. E para a reforma agrária, para a questão da educação do campo, que vai ser a nossa prosa de hoje de noite, foi uma época terrível, porque foi a época do começo da criminalização dos movimentos sociais em plena era de direitos, em plena Constituição de 1988. Então, nós tivemos aí os massacres, há poucos dias atrás fez aniversário o massacre do Eldorado de Carajás, as dezenas de lideranças dos camponeses que foram ceifadas, que foram assassinadas por bala de jagunço, bala dos militares adquiridas com o nosso imposto, adquiridos com o recurso do suor do rosto de cada trabalhador brasileiro. Então, Fernando Henrique foi uma época assim de um embate, foi uma época assim de uma luta social ferrenha, e a gente conseguiu muitos avanços. E no meio desses avanços surgiu a política de educação do campo, que é a área na qual eu me inscrevo, é de onde eu falo, porque eu tenho toda uma trajetória de vir da roça, de estudar os primeiros anos na roça, depois vou para o seminário fazer minha formação secundária e superior, mas continuo atuando com a educação do campo, continuo atuando pensando as escolas, a gente recordou aí do nosso projeto com os trabalhadores aí no interior da Soledade, e Pontão da Boa União, e eu tenho que lembrar com carinho também da Campina Redonda, aí do Espumoso, que é uma escola numa comunidade rural, que é uma referência bacana na região, uma região que produziu muitas lideranças, que produziu processos muito interessantes nas últimas décadas, e que tem um esforço de pensar um currículo que contemple a cultura da comunidade, que contemple o trabalho das famílias, dos agricultores, que contemple esse território com essas suas características, com essas suas especificidades. Então, são essas experiências de educação do campo aí no interior
da nossa região de Soledade, do Botucaraí, aí nessa região noroeste de onde eu vim, onde eu atuei com a igreja, com o movimento social, que acabaram produzindo em mim essa identidade. No Ministério da Educação, eu acabei atuando na coordenação da educação do campo, dentro da SECADI, junto com o professor Antônio Lídio lá, a gente tinha a companheirada aí do gabinete do Marcão e outros deputados que têm identidade com a luta da terra e com as bandeiras que emergem, né, da questão do direito da juventude rural, das famílias de agricultor familiar, assentado toda essa situação. E, a partir desse envolvimento meu na gestão da educação do campo a nível nacional, ampliou o meu horizonte, assim, você trabalhar em Brasília, dá conta, assim, de perceber o quanto que é grande essa coisa de um país continental, né, o tamanho do Brasil, a diversidade do Brasil, tudo e tal. Eu vim conhecer a Amazônia, e aí, em seguida, que encaixou de eu fazer, então, o concurso para atuar na universidade aqui na Amazônia, porque eu não tinha feito a minha pós-graduação aí no Sul. Na igreja, a gente faz aquela filosofia, aquela teologia dos padres, que a gente não tem diploma, né? A gente, quando não fica na igreja, a gente sai meio... a formação tu carrega para a vida, mas o diploma no bolso tu não carrega, né? Então, eu tinha uma licenciatura curta, que eu fiz lá na Unicruz, no fim dos anos 80 ainda, e eu vou fazer em Brasília uma pedagogia, vou fazer uma complementação pedagógica para ter uma graduação, vou fazer uma especialização, porque Brasília possibilitava isso, né? E agora, aqui na Amazônia, que eu fiz o meu mestrado, eu terminei há 2 anos, e agora estou no doutorado, né? Estou no 2º ano de doutorado. Então, a minha formação superior, eu fui desencadear quase que depois que eu saio do Botucaraí, né? Quando eu estava aí, eu ainda tinha uma licenciatura curta e aquela formação da Igreja Católica, né? E a educação do campo tem sido, então, a minha área de pesquisa, a minha área onde eu estou procurando aprender cada vez mais, onde eu estou produzindo os meus artigos, onde eu estou escrevendo as minhas coisas, participando dos eventos, enfim. É de onde eu venho. Eu acho que eu tenho que te dizer isso no começo da nossa prosa, né? A gente vem da igreja, a nossa leitura, ela nasce na teologia de libertação, a nossa base é o materialismo histórico, né? São leituras marxistas que a gente faz desde a igreja, Paulo Freire, toda essa parada aí. Esse ano é ano de centenário de Paulo Freire, né? A gente está fazendo celebrações muito interessantes, né? Uma memória fantástica, né, desse educador brasileiro. E agora, então, atuando na Amazônia, nessa área da educação do campo, né? O curso que a gente leciona é uma licenciatura em educação do campo. Nós preparamos professores para as comunidades rurais. Nós preparamos professores para as áreas protegidas, para os assentamentos, para as áreas quilombolas, as áreas ribeirinhas, os professores que vão atuar nas escolas do campo, né? Então, é esse o meu trabalho cotidiano, é aí que a gente está também estudando, né, se colocando como pesquisador, que quer conhecer cada vez melhor, porque tem que atuar, e tem que atuar com ciência, né? Numa época que a ciência não está sendo muito respeitada, a ciência está tendo um enfrentamento grande também, né? Você fazer um estudo mais sério, mais profundo, né? Mais, digamos assim, com um pouco mais de tempo, de paciência, é também um desafio nos dias atuais, né? Quando a coisa está tão aligerada e aí nas redes sociais você consegue resumos e resenhas muito rápidos sobre qualquer temática, enfim. Então, é por aí, meu companheiro. E aí, realmente, para nós prosear sobre essa situação aqui na Amazônia, aí tu puxa a cadeira, aí tu serve o chimarrão aí, que a prosa vai ser boa, viu? Que bueno. Bom, gostei muito. Só sobre essa introdução que tu fez aí, eu já teria várias questões aqui para ti, mas vamos fazer, eu vou fazer algumas e vou cumprimentando a companheirada aqui, a Lisane Prates, o Renato lá de Passo Fundo, a Lisane foi nossa candidata a vereadora aqui, a Maria Regina lá de Itapera, o Ângelo Ferronato, o Luiz Carlos Villanova de Cruz Alta, ó, a sede da diocese, o homem velho. O Almeri dos Santos ali de Barros Cassal, o Geraldo de Soledade, o prefeito Zé Flávio, vi agora há pouco aqui também, lá de Fontoura Xavier. Mas podia relembrar depois aí as missões populares em Fontoura Xavier, né? Foi algo assim muito enriquecedor. Ficamos uma semana lá, né, Marco? A Carolina Drug, a minha comadre Carol, né, lá de Porto Alegre, companheira do Boca, lá do Juliano. Ainda vamos falar algumas coisas do Boca aí hoje, pelo jeito. Mas, enfim, tu fez uma análise aí desses anos duros do FHC,
que apesar dessa dureza, eu não sei se é pela minha memória aí, buscar o Paulo Freire aqui, o Paulo Freire diz que ó, o Clóvis Orsolin lá de Espumoso, né? Boa noite, Clóvis, bem-vindo. Me parece que nós tínhamos uma energia para estes temas, que mesmo numa sociedade conservadora, autoritária, como é a sociedade brasileira historicamente, nós conseguimos levar adiante e conseguimos, inclusive, vencer a era FHC. Claro que na política, quando tu ganha uma eleição, o teu adversário e as ideias dele, elas não somem, né? Assim como quando a gente perde, também não, né? As ideias e as políticas continuam em disputa. Mas me parece que aqueles anos havia uma empolgação maior. Nesse momento em que pese haja uma grande mobilização contra Bolsonaro e o que ele representa, não me parece que exista do outro lado, na contrapartida, gente em bom número, vamos dizer assim, pensando políticas de desenvolvimento, fazendo isso que tu está fazendo, de formar professores para escolas no campo, pensando escolas no campo, pensando políticas públicas para agricultores, fazendo como a comadre Carol faz lá com a questão do PIN, do Primeira Infância Melhor, né? Pensando o SUS. É claro que temos gente, mas me parece que esses debates não chegam a incorporar, talvez pela dureza do período que estamos vivendo, né? Enfim, gostaria que a partir disso, e dando sequência aí na tua prosa sobre a realidade, até chegar, né, nesse momento, nesse duro momento, né, da vida brasileira, e também já pincelando aí como é que é a Amazônia, já nos contando um pouco da tua vida aí, dessa situação toda. Rapaz, se nós fôssemos fazer essa prosa desde o Espumoso, que eu morei por uma década, né, no município do Espumoso, eu trouxe meus pais, meus irmãos, vieram conhecer Espumoso, acabaram vindo trabalhar, acabaram fazendo residência, né, em Espumoso. Minha mãezinha continua em Espumoso, meu pai, infelizmente, eu sepultei faz um pouco mais de um mês, mais uma vítima do Covid, né? Então, a gente ainda está nesse sentimento, assim, de se despedir do pai e de uma maneira tão revoltante, assim, tão indignante. Agora há pouco, a minha cunhada Raquel mandou um oi para nós aqui, né? Isso, tá ali. Minha cunhada trabalha em Passo Fundo agora, mas trabalhou uma vida toda em Espumoso na educação. Então, os meus irmãos estão trabalhando em Espumoso, meu sobrinho nasceu em Espumoso, minha filha nasceu em Cruz Alta, mas morou em Espumoso desde 6 meses de idade. A gente estava lembrando, Rosa, daqueles eventos que a gente levava a filhinha junto, né, a Manu, recém-nascida, e o carinho que a gente teve, né, no nosso trabalho aí, na organização da Constituinte Escolar, na organização do orçamento participativo na região, aí na virada do milênio, né, com o governo Olívio aí no estado do Rio Grande do Sul. Então, se a gente trata essa questão que tu coloca, tendo como ponto de partida o Botucaraí, como ponto de partida o Espumoso, as nossas lutas aí nessa região do estado, a gente faz uma leitura, faz uma análise, levanta alguns elementos. Agora que eu estou aqui na Amazônia e no meu mestrado eu me debrucei para estudar como se deu as questões agrárias com a população das áreas protegidas aqui do estado do Amapá. E nós temos aqui uma realidade diversa do ponto de vista humano e do ponto de vista da organização da luta pela terra e das demais demandas da população rural. A gente não tem aqui, Alisson, a agricultura como a bandeira de força, assim. A gente tem o extrativismo como o principal motor econômico da vida das populações tradicionais na Amazônia e aqui no Amapá. Então, muda bastante e quebra um pouco a cabeça da gente, assim, porque tu te cria com a enxada na mão, tu te cria ali capinando uma roça de milho, uma roça de mandioca, aí tu vai trabalhar de peão pros gringos, né, para cuidar de uma vaca de leite, para capinar uma roça de soja. Hoje a enxada está enferrujada, a gente sabe, hoje é o trator e o veneno e é um outro pacote tecnológico, mas é a lógica da agricultura, é a lógica de tu tirar o mato, é a lógica de tu secar a vertente, é a lógica de tu meter o trator de esteira e derrubar as pedras, empurrar tudo para a beira do rio e fazer a monocultura, fazer ou o gado, ou a roça de soja, de milho, mas é a monocultura. É tirar o recurso natural e fazer a roça. Essa é a macrocultura que plasmou as nossas identidades, as nossas origens,
agricultor familiar, agricultor remediado, peão sem terra, é na lógica da agricultura. Quando você cai aqui na Amazônia, bicho, e você tenta conhecer e entender como é que se dá esse processo aqui, cara, dá umas quantas cambalhotas nas sinapses do gauchinho aqui, porque quebra completamente com a cultura da gente, sabe? A gente cresceu ouvindo dizer que os índios são vagabundo, que o povo da Amazônia é vagabundo, que os gaúchos têm que vir mesmo, porque quando os gaúchos vêm, daí traz desenvolvimento, né? Porque tira o mato, e daí faz a roça, e daí tudo fica bom, né? Porque daí com o desenvolvimento tudo fica bom. Essa falácia do agronegócio, né? Então a gente cresce nesse caldo cultural. E quando a gente chega aqui, se aproxima da realidade e tenta entender a realidade, a gente descobre que a realidade é diferente dessas ideias que a gente ouvia e esse caldo cultural que formou a nossa mentalidade, onde a força é a agricultura, onde a força é tirar o mato para fazer a roça. E aí você tem que ouvir o extrativista, né? Aí você tem que ouvir o ribeirinho, você tem que ouvir o quilombola, você tem que ouvir o assentado aqui da Amazônia, que é para você poder ter noção de como é que foram as trajetórias dessa gente, tudo e tal. E aí eu chego no ponto que tu me desafiou na questão, quando tu pergunta dessa vitalidade de enfrentar as políticas neoliberal do Fernando Henrique, e hoje um outro cenário que é tão neoliberal quanto, mas que é mais violento porque se assume com características fascistas, né, com características de negação do Estado de Direito, mas parece que a cidadania brasileira não reage com o mesmo ímpeto, né? Não faz uma frente equiparando um pouco melhor as forças do que a gente viu nos anos 80 e 90. E aí eu vou te contar uma coisa que eu aprendi aqui com a rapaziada daqui. A morte do Chico Mendes acontece num momento onde a mídia internacional estava de olho na Amazônia, estava de olho no Brasil, e o Fernando Henrique foi emparedado de todo lado. O Fernando Henrique foi emparedado pelo MST, que estava reclamando a repartição da terra em todos os estados, estava organizado na maior parte dos estados da federação. O Fernando Henrique foi emparedado pelas esquerdas urbanas, com os sindicatos, com as organizações, foi emparedado pelo pessoal da academia, que queria que o Brasil desse um passo de um desenvolvimento mais generoso, um pouco mais equitativo, e ele foi emparedado também pela pressão internacional. Teve uma pressão internacional muito grande com a morte do Chico Mendes. A morte do Chico Mendes foi um abalo, assim, porque, Alisson, antes dos anos 80, 90, a gente não tinha o peso da mídia no planeta como a gente tem hoje. A gente tinha o rádio, tinha a revista, o fazendeiro aí do interior da Soledade sabia tudo o que aconteceu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, porque vinha jornal da Alemanha para o cara ler aí no interior de Soledade, no interior de Santa Bárbara, no interior de Uruguaiana. Então, o pessoal conseguia acompanhar quem era da elite, mas a opinião pública média, do trabalhador médio, ela vai acessar informações a partir dos anos 80 e 90. Primeiro com o rádio e depois com a ascensão da TV. Então, essa pressão internacional em cima do Fernando Henrique, ela criou a oportunidade, ela criou as condições para que a gente tivesse um processo mais decisivo de assentamento de trabalhadores da reforma agrária e de garantia dos territórios para as populações aqui da Amazônia, que o estatuto que o Estado brasileiro produziu naquela época foi o Estatuto de Áreas Protegidas. Porque aqui na Amazônia a gente teve uma conformação histórica diferente. A gente teve escravidão, assim como a gente teve no Sul, no Sudeste, no Nordeste, mas a escravidão não deu certo aqui na Amazônia. Então, teve muito quilombola, aqui chama mais mocambo, muito amocambado aqui, que foi para a floresta, e aqui a floresta é um pouco mais complicada para o capitão do mato capturar de volta esse quilombola e levar para a fazenda, sabe? Aqui o bicho muda um pouco. Aí esse remanescente indígena que foi sendo expulso desde... Sabe que aqui eu não consigo onde é que é esquerda, onde é que é direita aqui, Alisson, para dizer desde o Nordeste, eu não sei se usa a mão esquerda, se usa a mão direita, confunde tudo aqui. Mas no Nordeste, as populações indígenas foram dizimadas ou expulsas. No Sudeste, dizimadas ou expulsas. No Sul, dizimadas ou expulsas. Então, elas vão para o interior, elas vão fugindo para o Centro-Oeste, para a Amazônia, para as regiões de mais difícil acesso. E nós temos um relato de tribo que começou a tomar pau de português em Salvador e foi parar de fugir nos Andes.
foi parar de fugir lá na beira do Pacífico para escapar do processo de colonização e de dizimação, que foi o que aconteceu, né? Foi um genocídio, né? Povos inteiros foram assassinados com a chegada dos portugueses e com os mais de 3 séculos, quase 4 séculos de colonização e de trabalho escravo, tanto de indígenas como de africanos, né? Então, esses indígenas que sobreviveram no interior da Amazônia, junto desses escravos que fugiram da fazenda e se amocambaram, se aquilombaram nas matas, nas florestas, nas cachoeiras, eles já estavam no seu lugar quando o Brasil para com a escravidão, quando o Brasil entra na modernização da virada do século XX, que não foi lá grande modernização, né? Nós temos teóricos que discutem essa modernização brasileira, né? Então, quando você vai repartir o latifúndio no Nordeste, no Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste para fazer a reforma agrária, aqui no Norte você não precisa repartir o latifúndio porque o latifundiário não chegou ainda. Quem está aqui é o descendente do indígena, é o descendente do quilombola, é o descendente desse trabalhador que veio lá do Nordeste, né? Naquela mentiragem que fizeram, que aqui tinha um monte de terra, um monte de oportunidade, que era só vir lá do Nordeste, que aqui tinha água e todo mundo ia ficar rico, né? Você ia plantar e o ouro ia dar como fosse um pé de café, né? Então, aquele boom da borracha, né? Quando os nordestinos vieram para cá para fazer a extração da seringa, né? Então a população já estava na sua terra. O que precisava aqui? Precisava um documento, precisava uma defesa desse território, dos fazendeiros, dos mineradores, dos invasores que estão chegando sempre para tentar disputar a posse, né? Digamos assim, a disputa mais recente da terra. Então, com a morte do Chico Mendes e com o massacre no Carajás, no Eldorado, se criaram as condições para a gente conseguir peitar e pressionar o Fernando Henrique e garantir a reforma agrária com um pouco mais de fôlego no Brasil e aqui na Amazônia o estatuto das áreas protegidas para as populações tradicionais. É claro que os povos indígenas até hoje estão lutando ainda pela identificação dos limites, né, das suas áreas, para eles poderem se defender do latifúndio. É claro que os quilombolas ainda não têm, todos eles, o seu título definitivo que garante a sua herança tradicional de 2, de 3 séculos de domínio do território. É claro que os ribeirinhos, é claro que tem muita gente que ainda está batalhando pelo seu documento, pelo seu papel, para garantir a posse do seu território. Mas a questão geral, digamos assim, de você ter a delimitação das áreas e o estatuto de área protegida para essa população tradicional, a gente conseguiu nos anos 90. A gente conseguiu. Então, aqui, nesse momento, a gente tem um momento assim de luta por outras demandas no sentido da qualidade de vida, no sentido de fazer esse território produzir mais renda e melhores condições de vida, no sentido da gente levar para esses territórios direitos essenciais, como o direito da saúde, o direito da educação. Aí a gente fez um comentário no começo, né, Alice, você vai estudar a Amazônia é a maior bacia de água doce do planeta, mas as comunidades do meio rural não têm água tratada, não tem água segura para o consumo humano. E isso dá um impacto bem pesado na questão da saúde, né? Na questão da saúde pública, né? Aí você tem aqui uma situação do búfalo, que o búfalo foi trazido para cá há séculos e ele adaptou muito bem por conta do calor e da abundância de água, né? De muitas pastagens alagadas. E aí, quando está na época da cheia, as águas sobem e os búfalos ficam no meio da água na maior alegria do mundo, né? Quando está na época da seca, na estação aqui, que a chuva diminui e o nível das águas baixa, o búfalo continua nas nascentes da água, urinando e defecando, e as famílias, ao longo daquele curso, consomem essa água sem filtrar, sem nenhum processo digamos assim, de garantir a segurança desse recurso hídrico. Então, você tem um problema sério de saúde aqui, por conta de não ter água potável no meio rural. Pensa aí no interior da Soledade, você deve ter vivido isso quando você foi vereador, quando a gente está nas gestões aí das prefeituras, para você fazer um poço artesiano e levar uma manga d'água tratada para todas as famílias aí no interior.
É uma trabalheira, é coisa de 10 quilômetros, 50 quilômetros, 100 quilômetros de rede, né? E uma logística para ver onde que faz o poço, onde que põe a caixa d'água, como é que faz. Agora, você imagina vir aqui para o meio da Amazônia, Alisson, onde você tem os maiores municípios do mundo. O estado do Pará tem os 3 maiores municípios do planeta em área. Município de Altamira, município de Santarém, são municípios gigantes, são municípios que cabem em países inteiros da Europa dentro de um município. E aí você tem 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias de barco, Alisson, para você dentro do município e numa comunidade rural, e num território rural. É uma coisa que arrebenta com a cabeça da gente, sabe? Porque aí tu pega a tua bicicleta aí na Soledade, né? Se tu tá bem preparado, num dia tu chega na comunidade mais longe que tu tem aí da sede da Soledade. Mas tu chega aqui e tu vai tentar aproximar desse território com essas dimensões para fazer chegar a política pública, para fazer a organização, a demanda, levantar a bandeira, vir para a pressão e tudo e tal, para levar uma unidade de saúde, para levar uma água tratada, para levar uma fonte de energia elétrica. É um desafio, assim, terrível, é um desafio brutal. E aí você imagina para essas populações qualificarem o seu trabalho, aumentarem a sua produção e deslocarem a sua produção até uma feira, até um centro urbano, até a sede da cooperativa deles. Se aí no Espumoso os agricultores reclamam, e reclamam com razão, quando a estrada está ruim na hora da safra, para eles levarem o soja deles até a cooperativa, até... Tu me calcule aqui, tu bolhar um açaí, tu bolhar uma castanha numa rabeta é o nome da canoa mais pequena que eles têm, ou uma lancha um pouco maior, e tu tocar 1 dia, 2 dias, 3 dias para tu chegar na sede do teu município. Tu me calcule a despesa em combustível, isso, e a relação, né, do preço da tua produção. Então, é um desafio, assim, que é um desafio fantástico, é uma coisa, assim, que a gente fica... aprendendo, escutando, lendo, estudando, e a gente fica, assim, muito impressionado, porque é uma mudança, assim, muito chocante. E deixa eu te dizer mais, nós vamos abrir o capítulo da dificuldade da companheirada da Amazônia que mexe com o extrativismo dentro dos partidos de esquerda e dentro do sindicalismo de esquerda. Tu acha que eles são bem aceitos na CONTAG quando tem os eventos nacional? Rapaz... O extrativista apanha de todo lado, porque é outra cultura, é outra forma de viver. Então, quando ele chega numa reunião da CONTAG nacional, o extrativismo é uma coisa pequena, tem pouca representatividade, tem pouco peso político, e a companheirada do sindicalismo rural das outras 4 regiões só consegue conceber a agricultura, não consegue conceber um outro modelo de produção que não seja tirar o mato, valetar o banhado e fazer roça, né, fazer produção. Então, você fazer produção com a floresta em pé, te colocou como título aí, né? Educação e sustentabilidade, educação e cuidado com o meio ambiente. Aqui na Amazônia, bicho, tem que sentar com calma, tem que, assim, sabe, fazer uma chaleira de água quente da bem grande, assim, um mate bem gordo, né? Aquele bem topetudo, porque a prosa é diferente, a prosa é bacana. Que bueno, meu companheiro. O pessoal está elogiando muito aqui, eu também estou gostando muito, estou aprendendo bastante. E é muito, muito bom mesmo que eu vi. Né? E ter a dimensão, né? Ter um pouco da dimensão do que é isso. O Christian, aqui, ó, o Christian Sangalha, Sônia Santos, o Valmir Preto, o Cláudio Ramos. Vamos ver quem mais aqui. O Christian está falando sobre a questão da água, ele é funcionário da Corsã, né? O debate do meio ambiente e da sustentabilidade está cada vez mais se mostrando importante. Retratos da degradação da nossa região é a seca em 2 anos seguidos na questão do abastecimento humano. Abastecimento humano, a tendência é piorar. Porque a situação está bem difícil, mano. Nós tivemos 6 meses de seca o ano passado. Vertentes aqui que nunca tinham secaram. Pontora Xavier é o nosso município que mais sofre com falta de água para o consumo humano. Consumo humano, sim, sim. E as nossas comunidades aqui não têm água tratada também, entende? Nós temos 1.213 km² de área, eu gosto de Negavac, que é o maior município, tá? Agora, perto dos teus aí ficamos pequenininhos, né? Mas não, de ponta a ponta dá 90 km, né?
É pouco, mas a média aí é 300 e poucos quilômetros quadrados, que uma ponta na outra dá 40, metade, né? Em torno disso, né? Enfim, mas nós já não conseguimos ter a estrutura necessária, e é uma questão inclusive do SUS, né? Porque quem fiscaliza a água potável é o SUS, né? Então, obrigado aí, Christian. A Bianca Spinelli falando aqui, lembrando da Constituinte Escolar. Muito bem, tem orgulho de ter feito parte dessa construção. Nós todos temos, minha companheira. Né? A Daniele Brock, lá de Alto Alegre, tá? Está nos acompanhando e vai estar conosco na próxima live na quinta-feira. Importante fazer esse resgate histórico para entender o que estamos vivendo hoje. O Paulo Buda, meu amigo lá da Soledade, está assistindo. A tua cunhada, a Raquel Teodoro da Silva. No Sul se fala de outras culturas partindo da sua realidade. E se propõe com violência a cultura do agronegócio como verdade absoluta para todos os cantos do país. Precisamos avançar muito nesse debate. Que bom termos essa oportunidade nessa live. O Eduardo... Isso aí, Raquel. O Marlon falou nesse sentido aí, e é isso mesmo. O Eduardo Silva Nunes, nosso vereador lá de Fontoura Xavier. A Bárbara Estrelon, dizendo que é maravilhosa essa live. O Ezequiel fez... a esposa dele formada em gestão ambiental na UERGS Botucaraí. O Christian também. Que conquista, hein? O Cláudio Ramos falando aqui da importante atualizar a história do Brasil. A Celeste Teixeira te mandando um grande abraço aqui. Salve Marlo. A Núbia Trilha Rosa, nossa grande companheira. O Juliano aqui agradecendo por esse momento tão rico aqui. Nós que te agradecemos, vamos lembrar muito do Juliano aqui nessa fala. O Tomate já falei, o Samuel dos Reis deve ser teu sobrinho, né? E a dona Zélia Ibner da Cruz. Você esqueci de algum aqui, gente, que hoje eu tô sem a assessoria principal aqui da Geizinha. Mas vamos lá, eu fiz alguns apontamentos aqui, e aí tu vai neles na medida que tiver dentro do teu espectro. Tu lembrou Chico Mendes? Como um mártir, né? Nós que temos, inclusive, dentro da cultura cristã, tem muito da ideia do mártir, né? Do mártir como uma semente para um novo amanhã, né? E citou o Chico Mendes mais ou menos nesse sentido. Tem a questão do Paulo Gustavo agora, que parece que a sociedade se deu conta, né, de forma mais conjunta, da tragédia que estamos vivendo. Né? E é meio contraditório isso, que parece que 411 mil mortes não chocaram tanto quanto uma morte. É uma coisa assim, né, extremamente chocante. Assim. Mas me parece que pode ser um mártir, né, ou algo significativo para que a sociedade acorde neste momento. Né? Deixa eu ver mais o que eu anotei aqui. E Paulo Freire, cara, que Paulo Freire é massacrado nesses grupos de direita. Eu acho que faz falta, inclusive, para a gente conhecer mais. Hoje me mandaram, inclusive, um memezinho lá dizendo que o culpado da educação brasileira ser ruim segundo eles, né? Porque essa história de que é ruim, eu também discordo. Eu acho que ela é insuficiente, ela foi maltratada, mas a gente não pode ficar desprezando o que é público. Né? Como se assim fosse ruim porque é ruim. Ou é da natureza ser ruim. Acho que a gente acaba corroborando com aquele discurso da direita de que então é ruim, então não serve, não presta e deixa para lá. Privatiza tudo. Tem um valor nisso, tem uma história da escola pública. Inclusive para nós aqui do Sul, que o Estado chega na ponta, né, que nós tivemos dentro das brisoletas aí, né? Minha mãe estudou em Brizoleta, não canso de falar. Chegou lá no interior de Getúlio Vargas uma Brizoleta, senão não poderia ter estudado. Meu pai ia a cavalo a 8 quilômetros aqui estudar, mas se não fosse a 8 ia ser a 30. Né? O Estado foi também chegando mais perto das comunidades. Eu gostaria que essas duas ideias aí, se pudesse, dentro da tua ideia. E uma última, se der tempo, né, sobre também esses mitos das ONGs na Amazônia. Qual o papel delas, se tem algum papel relevante? Como é que tu avalia essa presença das ONGs na Alemanha, tão discutida e tão cheia de fake news sobre isso? Nós vamos ter que encomendar uma live 2 aqui. Não, vai um pouco aí, vai mais um pouco aí. Porque a gente
vai suscitando questões que vão dialogando com outras questões que são vitais, que são importantes. A gente vai, uma coisa vai puxando a outra, né? Você lembrou do tamanho de Soledade aí dentro da microrregião, ou dentro da média de tamanho dos municípios do Rio Grande do Sul, ele é considerado um município de médio porte, né? Eu estou aqui fazendo um trabalho numa comunidade ribeirinha, em cima da palafita, né? A sede da escola onde a gente estava trabalhando é uma palafita que não tem parede, é só o assoalho e uma coberta em cima, né? E palafita na beira do rio, assim. Aí você está trabalhando com o pessoal ali, fazendo a formação, né? Desenvolvendo a atividade, e o rio passando do lado, assim, né? Então é um cenário, assim, é um troço muito diferente, muito bacana, né? E aí, no intervalo, vem aquele senhor mais antigo da comunidade, assim, aquele velhinho, assim, já com o cabelinho branco, já com a costa fazendo aquele arco, né? E ele pergunta, o senhor é o professor da universidade? E eu digo, sim, eu sou professor da universidade. Diz, verdade que o senhor é lá do Sul? Eu digo, sim, eu venho lá do Rio Grande do Sul. Mas eu sempre quis perguntar, esse Rio Grande do Sul, lá de vocês, ele é um Rio Grande mesmo? Ele me perguntou. Rapaz, não é tão grande. Eu dei uma olhada para o rio que estava do lado da escola, que não era um dos rios mais grandes daqui da Amazônia, e lembrei do Jacuí aí, que a nossa família já está há mais de 20 anos na beira do Jacuí, aí, nas barrancas do Jacuí, aí em Espumoso, que é o nosso rio maior do interior do estado do Rio Grande do Sul, né? Lembrei Sim, a extensão, sim. Do comprimento do Jacuí, da largura do Jacuí, conforme ele vai passando as regiões até chegar lá embaixo, né? Desembocar. E eu falei para ele, vizinho, o senhor me desculpa. Se a gente comparasse, toda comparação é injusta, né? A gente não deve fazer comparação. Mas se a gente comparasse o tamanho dos rios do Rio Grande do Sul e o tamanho dos rios da Amazônia, a gente teria que mudar o nome do meu estado. Eu falei para o velhinho, Alisson, o homem não parava de rir, o homem riu muito, mas riu foi muito mesmo. Aí passou a atividade foi bem bacana, a gente estava construindo um protocolo na comunidade para os comunitários serem consultados na hora de sair qualquer produto de dentro da comunidade, principalmente produto cultural, como uma planta que eles domesticaram, uma erva medicinal que eles domesticaram, enfim, essa coisa da patente, sabe? Essa coisa da origem da sabedoria tradicional. Foi uma atividade fantástica que a gente participou. Termina a atividade, vamos fazer a avaliação, o microfone passa na roda, todo mundo pode fazer a sua avaliação, aí a juventude faz a sua avaliação, as mulheres fazem a sua avaliação, as crianças fazem a sua avaliação. O vovô pegou o microfone uma hora, aí ele fez a avaliação dele. Ele disse, olha, a nossa atividade aqui foi muito boa, eu gostei por demais. E eu queria destacar a presença dos professores da universidade, porque eu achei fundamental a assessoria dos professores da universidade. E eu queria mandar um abraço para o meu amigo, aquele gaúcho, que ele está até pensando em propor lá na Assembleia Legislativa do estado dele mudar o nome do estado dele. Cara, o homem me trollou na hora da avaliação. Assim, bacana, assim. Então, essas diferenças de tamanho, de grandeza, assim, elas são um desafio muito grande no sentido da gente não ser preconceituoso, Alisson. Paulo Freire, para nós, ele continua sendo um desafio, você continuar estudando, continuar lendo, porque a cada etapa da nossa vida, a gente vai engrossando o couro, né? Vai engrossando a casca, e a gente vai aumentando os horizontes da nossa visão de mundo, os horizontes da nossa leitura do que acontece ao nosso redor. Quando você consegue viajar, consegue conhecer outros lugares, outras culturas, você entra em choque com aquilo que você considerava do jeito que você conhecia na tua comunidade, na tua cidade, na tua região mais delimitada, digamos assim. E o Paulo Freire, ele trabalha muitas categorias que são importantes para a gente entender o ser humano e entender a educação como um fenômeno humano. Ele trabalha, por exemplo, com a categoria conscientização. Para Paulo Freire, um ser humano nunca está 100% consciente, 100% conscientizado, digamos assim. Ele trabalha a categoria inconclusão. A nossa formação de consciência, ela está acontecendo em toda a nossa vida, em cada etapa que a gente está vivendo, a partir das experiências e das leituras que a gente vai fazendo na caminhada da vida da gente. Outra categoria freiriana é que a leitura do mundo, ela antecede a leitura da palavra, ou seja,
a sabedoria de vida que você adquire no dia a dia com a família, com a comunidade, ela é anterior aos conhecimentos que você aprende na escola, essa coisa mais hierarquizada, essa coisa mais compartimentada, disciplinada. Olha como a gente chama as matérias na escola, disciplinas, é assim que a gente chama dentro da escola, né? No fundamental, no médio, no superior, disciplinas, não é? Então, Paulo Freire constrói essas categorias para nos desafiar, para a gente estar sempre em formação, para a gente estar sempre aprendendo. Paulo Freire diz que o professor é aquele que mais aprende, porque cada vez que você vai preparar uma aula, você vai preparar um repertório para você apresentar uma atividade, apresentar uma metodologia na tua sala de aula, você está revisitando o conteúdo, você está recordando as coisas que você já estudou, você está se perguntando sobre a criança, sobre a cultura da criança, sobre a vivência que a criança ou o jovem, né, o sujeito na idade que seja, eu hoje trabalho com adultos, né, porque na academia a rapaziada já chega com 20, com 25 anos, né, então você está considerando os conhecimentos e você está considerando a realidade, a vida, e aí você está preparando aquela aula, você está fazendo um processo de aprendizagem contínua. E aprender continuamente é uma coisa que meio que fere um pouco ou entra em choque um pouco com a cultura que a gente vê muito hoje nas redes sociais. Eu vou falar com bastante humildade para não parecer presunçoso, assim, eu não sou estudioso das redes sociais, eu não tenho essa possibilidade de um debate mais técnico, mais científico. Mas nas redes sociais, Alisson, eu acho que a gente tem a ferramenta principal de comunicação do capitalismo neoliberal. Porque o capitalismo neoliberal, ele é centrado no sujeito, ele é centrado na liberdade do sujeito, ele é centrado na propriedade privada, que é o direito do sujeito possuir, ele vai até o extremo, né, que o sujeito pode ter tudo o que ele quiser, nem que para isso ele tenha que matar outro, pisar no outro, né, derrubar o outro, mas o direito de ninguém te privar, né, de você poder crescer, poder desenvolver, poder comprar, poder adquirir, poder mandar, né, isso tudo é a essência da lógica liberal. E a rede social empodera o sujeito desse jeito. Na rede social você se sente super poderoso. Você aceita quem você quer, você deleta quem você não quer, você dá-lhe pau em quem escreve alguma coisa que você não concorda, você xinga as pessoas. Isso é uma coisa muito doida. Pessoas respeitosas, pessoas que não têm condição de olhar para o rosto do seu semelhante e dizer uma palavra desrespeitosa, na rede social parece que vira um monstrinho. Tinha um desenho do Pateta na nossa infância, provavelmente tu assistiu, o Boca assistiu, o meu sobrinho assistiu, que o Pateta era muito calmo, muito tranquilo quando estava em casa caminhando assim, mas quando pegava no volante ele virava um monstro, ele virava assim, sabe? Cara, é o jovem neoliberal na rede social. O jovem neoliberal na rede social é isso. Eu sei tudo, eu sei mais que todo mundo, só eu sei, e eu sou dono da verdade, e eu vou, sabe? Eu até exagero um pouco aqui Não, mas é isso. Parece que eu já não estou palestrando, parece que eu estou recebendo uma entidade aqui, uma muito doida aqui, porque é um pouco isso. Então, Alisson, o processo educativo, se ele é centrado no Paulo Freire, se ele é centrado na gente olhar os mártires brasileiros, os mártires da igreja e os mártires lutadores do movimento social, a gente tem um pouco de dificuldade de dialogar com essas gerações das redes sociais, sabe? Veja a diferença. Eu vou falar para você e eu já quero pedir desculpa de antemão para todos os nossos interlocutores. Eu não quero ser presunçoso, orgulhoso, dono da verdade. Não é isso. É um olhar curioso. Vamos tratar dessa forma, um olhar curioso. O quanto estuda um influencer para ele ser um influencer que tem 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões de seguidores? Quantas páginas o cara lê? Quantos cursos o cara faz? De quantas reuniões o cara participa? Sabe? É uma pergunta, é um desafio. Aí eu estava pensando esses dias que a gente vai ficando velho, a gente vai ficando um pouco saudosista. A Débora está no meu pé, que eu estou muito saudosista. Eu estou com vontade de dar um abraço na professora que me alfabetizou. A mulher está viva lá em Juí, rapaz, está bem consciente, está na rede social ali. E eu quero visitar ela, não fosse a pandemia, eu já tinha ido dar um abraço nela, que eu estou com a vontade de dar um abraço nela. Meus colegas de ensino fundamental, meus colegas de ensino médio, meus colegas de seminário, né? Aí tá o Boca aí, né? Nossos colegas da pastoral lá dos anos 90, né? E tudo isso. E aí, Alisson, quando você se
se olha e vê os passos que você deu, os passos que a tua geração deu, algumas coisas te chamam a atenção. Uma comparação que a gente viu agora na pandemia. Quantos anos de formação tem um médico para ele chegar a ser clínico, ou psicólogo, ou qualquer área, e atender no SUS, na atenção básica, digamos assim? Os cursos de medicina, eles cursam em 5, 6 anos, e as residências, que é como chama as especializações, digamos assim, né, da área médica, eles estudam mais 2 anos, 3 anos. Então, o médico, para ele passar do médio, fazer a medicina, fazer a residência e vir para a atenção básica, né, para o atendimento, ele estuda 7 anos, 8 anos, alguns deles estudam um pouco mais. E um pesquisador, Alisson, que é da área da infectologia, quantos anos estuda o boneco? Se ele vier da medicina, ele estuda os mesmos 5, 6 anos para fazer a sua graduação. A maioria deles fez uma especialização, fez uma residência de 1 a 2 anos. Todos eles fizeram um mestrado, que é pelo menos mais 2 anos de ensino superior. Quase todos eles fizeram um doutorado para poder, né, ter a possibilidade de desenvolver uma pesquisa, chefiar uma pesquisa, né, tem que fazer um doutorado. Alisson, mais 4 anos. Alguns deles têm 1 pós-doutorado, 2 pós-doutorado, 3 pós-doutorado, mais 2 anos para cada pós-doutorado. Um pesquisador da área da infectologia, ele estuda 15 anos, 20 anos de ensino superior. O clínico geral, que se enrola lá com a cloroquina, com a ivermectina, ele estuda 5 anos, 7 anos, 8 anos. Então, em termos de ciência, a gente não consegue medir o quanto que o sujeito aprendeu e o quanto de autoridade traz para a atuação do sujeito os anos de estudo. Mas, bicho, como a gente está discutindo ciência, que é um outro olhar sobre a realidade, que tenta enxergar um pouco mais além do senso comum, um pouco mais além da mitologia, da crendice, da opinião, digamos assim, do universo das opiniões. Então, você tem que considerar isso, sabe? Você tem que considerar isso. Só que, infelizmente, ser cientista, ser pesquisador, ser doutor, ser docente, você abre a rede social e você vai ver só crítica. O pessoal não está dizendo na rede social assim, olha, parabéns aos doutores que depois de fazer a graduação, eles foram estudar mais uma especialização, foram fazer mais um mestrado, abdicaram de um monte de coisa para fazer o seu doutorado, para escrever os artigos científicos, submeter aos seus pares, para poder publicar os seus artigos, suas pesquisas e tal. Não. Você vai ver o cara dizendo assim, não adianta ter doutorado se você não dá bom dia para o porteiro do prédio. Você vai ver ironia, você vai ver crítica para o público da pesquisa, para o público que mexe com ciência, que tem o seu que fazer na área da ciência. E até mesmo você vai ter uma campanha frontal, isso é uma coisa muito esquizofrênica, a gente tem muita dificuldade em entender e explicar isso, uma campanha frontal do presidente da República e do ministro da Educação contra os professores da Universidade Pública Brasileira. Professores. Pela primeira vez na história, nós tivemos ministro da Educação que não é doutor, que não é um profissional que pesquisa a educação brasileira e que pega o microfone para assumir a pasta da educação, dando lepau nos professores das universidades brasileiras e cortando recurso, dizendo que tem muita maconha, que tem muita balbúrdia, que a universidade não é um lugar sério, é um lugar de doutrinação né, ideológica, tudo e tal. Então, mano, não sei nem se o meu raciocínio tem muita lógica, porque a gente está tratando de temáticas, assim, bastante gerais, e eu corro o risco de ser genérico, mas eu considero que a nossa tarefa nesse momento, mais por fim da live, eu acho que a gente tem que pensar no ver, julgar e agir, né? O que a gente faz diante desse cenário, né? Nesse momento que a gente está tocando a luta aí, eu penso que a gente tem que conversar essas coisas. E eu preparei para hoje um pouco da nossa reflexão, Alisson, o que muda na vida da educação, na vida do educador, na vida da escola, se a escola considera a vida dos alunos, se a escola considera o entorno de onde ela está colocada. Porque eu acho que essa é a resposta para a nossa live, de você pensar a educação como uma ferramenta de sustentabilidade, a educação como uma ferramenta de valorizar os recursos naturais, valorizar, cuidar do meio ambiente, né? Eu acho que a escola é um dos lugares que a gente não está deixando passar boiada.
é um dos lugares onde a gente não está achando bonito tacar fogo no Pantanal, tacar fogo na Amazônia, tacar fogo na terra dos indígenas, garimpar na terra dos indígenas, sabe, Alisson? Então, eu considero que essa é a questão que a gente pode desenvolver, desenrolar. A gente que está aqui verbalizando e a companheirada que está assistindo aí e que está comentando aqui, a diferença que faz num processo educativo, na escola, na ação do educador, quando ele se propõe a fazer essa pergunta: o que mexe na vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens? O que mexe na comunidade, a presença dessa escola ou a minha atuação enquanto profissional nessa realidade? Com certeza. Acho que é essa questão que nós trabalhávamos lá na Pastoral da Juventude, de entrar em cena, de ser protagonista, né? E de ter boas referências. Por isso eu comecei a live falando de a gente ter, no teu caso, na tua figura, uma referência, né? E aí vários, tu tinha bispos como referência, tinha pessoas, personalidades como referência. Porque eu acho que essa história de que não ter referência, eu penso por si, isso aí é uma bobagem, gente. A gente tem que ter referência em pessoas, em conhecimento adquirido e acumulado, né, em lutas já feitas pela humanidade, em processos que já andaram, que já foram, né, já foram trilhados pela humanidade, né? Então, mas eu quero nessa questão que tu falou específica, por exemplo, dos médicos, eu tenho plena convicção que não é falta de conhecimento. Não é falta de conhecimento. É uma opção política, como foi a opção política de colegas meus advogados acreditarem que pedalada fiscal era crime de responsabilidade. Tanto que não há nenhum, e eu desafio toda quinta, eu volto e digo isso. Me apresente um que hoje diz que isso é crime de responsabilidade. Só era crime de responsabilidade em agosto de 2016. Em setembro de 2016 já não era. Né? E nunca mais foi. E nunca mais será. Né? Então, eles sabem que cloroquina não cura coronavírus. Eles têm noção. Eles não são infectologistas, claro. Eles não têm a formação, né, específica. Mas eles sabem que aquela outra lá ela é para vermes, né? Esqueci o nome agora. É ivermectina. Até porque aqui no interior a gente dá, Ivomec é o nome tradicional, dá pro gado a vida inteira. Lá na tua região também dá. É um remédio pagado muito antigo. Não é? Nem queria fazer esse trocadilho, mas já que já saiu, né? Não era essa a intenção. Não foi intencional. Não foi mesmo, é só para contar que é de fato, né? Eu me lembro do meu pai, que o pai sempre teve algum gado aqui, sempre tinha esse remédio. Eu vi que entrou o Gildo ali, quero cumprimentar. Pessoal, só quero terminar, eu quero falar ainda sobre as referências, mas pedir, pessoal, curte e compartilhe. É a única forma desse conhecimento que a gente está recebendo do Marlon aqui mais longe. Não há outra forma. A gente não tem acesso a grandes veículos de comunicação, a gente não pode pagar por espaço na internet, a gente não tem espaço na grande mídia, a gente precisa valorar estes momentos. Então, curte e compartilha, é importante levar adiante, né? É uma palavra que faz diferença na vida, e que muitas vezes é só o que a gente pode fazer, dialogando com o que o Mário estava falando. Eu lembro, Mário, no meu tempo de universidade, quanto debate a gente fazia sobre o direito, a função do direito, como que o direito poderia contribuir para uma sociedade mais igualitária, né? E eu e Felipe Souza, por exemplo, estudava muito sobre isso, como é que a gente, né? E travava grandes debates, e nós, e os outros que debatiam com nós, tinham referências, e boas referências, inclusive da direita. Nós, por exemplo, ia ler o Hamilton Bueno de Carvalho, nós ia ler Lenin Streck, nós ia nas palestras, a gente não saía, sabe, escrevendo qualquer coisa e dizendo qualquer coisa. Não, a gente estudava. Eu acho que essa reflexão de sair da base da opinião tem razão. A internet nos possibilitou ter uma opinião, mas essa opinião ela tem que ser responsável, ela tem que ter o mínimo de coerência. Não é que a gente vai sair, né? E para a gente ter o mínimo de coerência, tem que estar disposto a ter boas referências. Né? Então, e eu concordo que nesse momento é muito difícil para o cidadão médio. Chega uma enxurrada de informações, né? Uma enxurrada de coisas, né?
que realmente complica. Então curtam, compartilhem, né? Leve mais adiante aí a nossa mensagem. Nós temos uma surpresa para ti aí, mano. Temos uma surpresa. Tá pronta a surpresa aí, Clete? Tá pronta a surpresa aí? Olha aí, ó. Vamos fazer uma participação especial aí. Matar a saudade. Que momento, hein? Que momento. Que momento, hein? Muito bom te ver, Mário. Muito bom te ver, Alisson. Muito bom nós te ver também. Lembrando de Fontoura, um socão de laranja lá em Fontoura Xavier, hein? Sim, fomos praticamente expulsos lá pelo freio. Viu? Muito bonita a prosa. Que bueno, tio. Mas, Marlon, eu gostei muito da prosa. Vai mais um pouquinho, tá, pessoal? Nós vamos um pouquinho mais aqui, bem tranquilo. Ah, gostei muito da tua compreensão. Queremos te ouvir mais ainda, mas queremos ouvir uma saudação do Juliano aí. E depois a gente dá uma sequenciazinha aqui. Vamos lá, Juliano. Então, boa noite a todas e todos que estão nos acompanhando. Estou muito feliz aqui. Nossa, a gente aqui em casa estávamos encantados, a Carol e eu, aqui com essa live maravilhosa, Alisson, né? Por esse canal aqui já ser um espaço democrático de trazer informação. Outro para vocês. E a outra é por a gente ouvir o Marlon, né? Que sempre é muito bom. Né? E aí o Marlon, tu já falou, Alisson, e para mim também foi uma das minhas primeiras referências, né? De vida, de ser humano, para uma perspectiva de instigar um projeto de vida, né? Então o Marlon foi muito importante no meu processo de formação. E o resgate, né? E a análise que o Marlon traz, a gente vai enxergando, vai revivendo os fatos da vida da gente, a nossa formação e as nossas concepções, e as nossas opções, e as nossas decepções também. E quando o Marlon falava, né, sobre essa questão do caminho que a gente faz, né, e nós, principalmente naquele período ali neoliberal, do Fernando Henrique Cardoso, um período muito difícil. Eu, particularmente, saí de Juiz para Porto Alegre nós não tínhamos alternativa, nós éramos jovens que não tínhamos direito à universidade, não tínhamos direito a um trabalho, não tínhamos acesso, né? Então a gente é praticamente um retirante, né? E aí, nesse processo todo da nossa formação, da nossa caminhada, da nossa persistência e militância, aí tu começa a te deparar com diversos fatos na vida e aí tu vai fazendo aquele caminho inverso, né? Depois de muito tempo, né, graças ao Lula, eu consegui estudar, fazer uma graduação de gestão ambiental, né? E depois, já no governo Dilma, tive a oportunidade de fazer um mestrado numa universidade federal, e aí a gente vai revivendo e trocando essas coisas, né? Muito feliz mesmo por estar aqui hoje, né? Como vocês sabem, eu milito na área da segurança alimentar e nutricional, e essa concepção nova, nossa, ela dialoga com toda essa diversidade que o Marlon traz, principalmente do povo da floresta, né? Onde a gente passa a fazer uma reflexão sobre não estar preocupado apenas com o estado do alimento em si, mas e sim com todas as condições que fizeram com que o alimento chegasse na tua mesa, as relações de trabalho, as questões dos valores dos saberes tradicionais, dos saberes dos territórios, da diversidade que a gente vive, as questões de gênero e tal. Então, estou muito feliz, estou muito contente mesmo, fico por aqui porque eu quero ouvir o Marlon. Um grande abraço para vocês. E Marlon, depois estendam um abração para a Beda e para a Manu. Isso aí, também, extensivo. Tá? Débora, manda um abraço também. Obrigado, hein, Juliano? Vamos seguindo, então. Vamos seguindo. Marlon, a gente falou bastante, vamos falar mais um pouco aí, passar para ti aí, para ti fazer teu arremate final, né? O que tu acha que pode sintetizar, não sei, a Daniele Brock, que triste é que sabem, mas não se importam se isso pode fazer mal para os outros. É incrível a falta de empatia e preocupação com o próximo. É verdade, eu estou muito convencido disso, porque não é possível que um médico com formação, hoje o ministro da Saúde, o antiministro da Saúde, teve que fugir das perguntas de forma ridícula. É como se me perguntassem assim, o que é uma citação, o que é uma petição inicial, e eu dissesse, não sei, tenho que ver, vou pensar, vou ler no livro, sabe? Uma coisa corriqueira, assim, do direito, sabe? Uma petição, né?
né, que não passa de um requerimento para o juiz, para quem é leigo no direito, né? E o cara que é médico tinha que se esquivar, né? Enfim, mas bem pontuado. Aqui, Isabel Cardoso, muito obrigado pela companhia de sempre, dona Bela. A Raquel Teodoro de novo participando, enfim, a Rosa, a Núbia, a Celeste, todo mundo que participou e continuou participando, muito obrigado aí. E passo para ti, Marlon, tá? Quero te agradecer mais uma vez pela aula e assim, ó, o tempo é teu, tá? O tempo é teu. Meta bala. A gente tem participado de algumas lives agora, como essa oportunidade poderosa, né, de trabalhar durante a pandemia, desde a segurança da casa da gente, né, no distanciamento social. E a gente tem também experimentado que a live ela não é produtiva quando passa de hora e pouco, né? Porque não importa quão bacana seja a prosa, a gente vai cansando, né? Vai cansando. Faz parte, né? Eu sou muito agradecido, Alisson, a todo o carinho do pessoal aqui que está colocando aqui as mensagens para a gente. Essa palavra do Juliano, né? O nosso companheiro Boca. E não consigo, assim, pensar um fecho para nós ir alinhavando, né? Para nós ir costurando, assim, o encerramento. Se não, uma volta a esse começo da gente que foi pela Igreja Católica, que foi pela Pastoral da Juventude, que foi pelo Grupo de Jovem, né? Alisson, a Teologia da Libertação, ela disse desde sempre que o cristianismo não cresceu e não sobreviveu devido à força dos poderosos. O cristianismo cresceu e sobreviveu devido à resistência dos pobres. Quem reconheceu o Cristo como Filho de Deus e reconheceu na sua mensagem uma carta de libertação, uma carta de identificação de um Deus que é generoso, mas que é justo, um Deus que é Pai, um Deus que quer a libertação dos seus filhos, foram os pobres da Galileia. Foram os pobres que seguiam a Jesus. E quem ceifou a vida de Jesus de forma tão precoce, aos 30, 33 anos, foram as lideranças religiosas da sua época, junto com os soldados de Roma. E é bacana a maneira que o evangelho passa para nós, essa coisa da Sexta-feira Santa, né? Que parece que os cabeças de Roma não estavam muito afim de entrar na jogada das lideranças judaicas ali de Jerusalém, né? Eles até ficaram empurrando de um para o outro, né? O Anás mandou para o Caifás mandou para o Pilatos, eles estavam ali no jogo de tirar o corpo fora, né? E a liderança religiosa pressionando, né? Crucifica, aquela parada toda que a gente revive toda Sexta-feira Santa. Bueno, mataram Jesus. E quem manteve a memória de Jesus viva? Quem manteve o evangelho como uma palavra de libertação, uma palavra de mais vida, uma palavra de esperança? Foram de novo os pobrezinhos. O Império Romano, eles tinham construído estradas nos principais reinos da Europa. O Império Romano dominava toda a Europa na época de Jesus. E os cavalos e os soldados romanos conseguiam levar cartas, conseguiam levar correspondência no intervalo de poucos dias dos extremos do Império até a sede em Roma. Então, Roma tinha conseguido fazer um domínio de todo um continente por conta de estradas e vias de comunicação. E aí eles deslocavam os exércitos, eles organizavam toda a situação de fazer a gestão do Império, não é? Mas não foram os cavalos dos romanos, não foram os mensageiros, soldados romanos que mantiveram o evangelho vivo. Foram os pobres da Galileia. E Alisson, junto com a memória dos pobres da Galileia, foi o sangue dos mártires que manteve o evangelho vivo. Porque cada vez que os romanos colocavam cristãos dentro do Coliseu para serem arrebentados, trucidados pelos leões, e os cristãos se deixavam matar sem medo, porque eles acreditavam na ressurreição, eles acreditavam que Jesus estava vivo e que eles também iam ressuscitar. Cada vez os romanos ficavam mais curiosos e assim, indignados, e cada vez a fé cristã crescia mais. Então, o verdadeiro evangelho, ele não vem pelas forças dos impérios, ele não vem pelo poder do Vaticano, ele não vem pelas antenas das parabólicas das nossas TV hoje, que todos os lares, né, as nossas famílias, as pessoas mais idosas estão aí todo dia acompanhando os programas das nossas TVs católicas e as TVs de outras igrejas também. São sementes de mártires regada com sangue, eu não tenho dúvida disso. Então, quando a gente recorda do Chico Mendes, aqui no Amapá, no movimento social, a gente pôde conhecer e trabalhar junto com companheiros da época do Chico Mendes.
companheiros que trabalharam ombro a ombro com o Chico Mendes na época da seringueira, depois na época da castanheira, hoje é o açaí, que é o produto aqui da Amazônia que está dando a maior produção e a maior rentabilidade. Te lembra do Paulo Freire? A gente está comemorando o centenário do Paulo Freire. O Paulo Freire está vivo. É o educador brasileiro mais lido no planeta inteiro. O livro Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, é o único livro de brasileiro entre os 100 livros mais publicados no planeta. Então, o Paulo Freire está vivo e está presente. A nossa educação brasileira, ela merece críticas, tem muita coisa na educação brasileira que a gente precisa criticar, precisa qualificar, mas não por ter aplicado demais Paulo Freire. Com certeza por ter estudado de menos e aplicado de menos, porque se a gente tivesse mais Paulo Freire na formação docente, tanto na formação inicial, quando você faz a sua pedagogia, quando você faz a sua licenciatura, como na formação continuada, quando você continua lendo, continua estudando, continua fazendo jornadas, seminários, né, cursos, a gente com certeza teria uma educação respondendo melhor a pergunta que eu dialoguei contigo, que eu queria desenvolver nessa reta final. Alisson, uma educação que não se preocupa com os sujeitos, uma educação que não considera a realidade dos sujeitos, que não considera a cultura dos sujeitos, que não considera a vida, a materialidade da vida, que não considera o entorno da escola, ela é uma educação que não vai ser significativa para esses educandos. Ela não vai fazer a diferença na vida dessas pessoas. Então, a educação, ela só é verdadeira, a educação, ela só é conscientizadora, ela só é libertadora, ela só é humanizadora quando ela olha para o sujeito, respeita o sujeito, considera o sujeito e envolve o sujeito e a sua cultura e a sua comunidade e a sua história e a sua vida dentro do ato pedagógico. Isso desde a alfabetização até o ensino superior, até a pós-graduação. Veja você, na alfabetização, hoje de tarde a gente estava dando aula, eu dei aula hoje de tarde, já fiz outra reunião hoje, tá, já estou com a blusa suada aqui, a gente fez uma comparação, toda sala de alfabetização tem um ABC na parede, para as crianças irem aprendendo e irem dominando. Você vai ver do lado do A tem um desenho, do lado do B tem um desenho, do lado do A é um avião, do lado do B é uma borboleta, é aquela palavrinha para as crianças irem dominando esses signos e irem construindo a sua alfabetização. Caramba! Se você considera o entorno do sujeito, você vai desenhar uma girafa do lado do G, aí no Rio Grande do Sul, você vai desenhar um hipopótamo do lado do H, aqui no Brasil, ou você vai colocar uma palavra que tenha um objeto, um bicho, uma planta, que as crianças conhecem, que elas vivenciam, que faz parte do cotidiano dele. O A, aqui na Amazônia, nas regiões aqui de Várzea, do lado tem que estar desenhado um açaí. Se você quer que a criança olhe aquela letra e sinta algo que tenha algum significado para ele, que vale alguma coisa para ele. Agora, bota um açaí do lado do A aí no Rio Grande do Sul, temos lascado. A gurizada até vê o avião passando lá no céu, mas o açaí eles nunca enxergaram. Então, aí do lado do A vai ter que desenhar uma abóbora, vai ter que desenhar um abacate, vai ter que desenhar uma coisa que a criança tenha no entorno dela, que seja da cultura dela, que ela possa valorizar. Então, esse é um ponto de partida que não só o Paulo Freire e os seus seguidores que refletem e que procuram aprofundar os seus princípios, mas, Alisson, eu vou falar de forma bem despretensiosa. Qualquer pedagogo que se preze, qualquer educador que se considere sério, ele precisa considerar o sujeito e a realidade do sujeito no seu planejamento pedagógico. Ele precisa considerar a vida das crianças, a vida dos adolescentes, quando ele pensa na aula, quando ele pensa como é que eu vou desenvolver esse conteúdo, como é que eu vou fazer essa dinâmica, como é que eu vou fazer aquela avaliação. Ele precisa ter esse diálogo. E aqui na Amazônia, meu amigo, isso tem um nome. É sustentabilidade, porque eu não vou entrar no porquê que está faltando chuva no Sudeste e no Sul e por que está chovendo demais aqui na Amazônia, porque daí eu vou ter que falar em aquecimento global, eu vou ter que falar em mudanças climáticas, e eu sei que é uma área onde os cientistas eles são muito maltratados assim, porque parece que a gente está falando uma coisa ilógica, sabe? Uma coisa assim que não pode ser assim. Mas é só conversar com o vovô, com a vovó,
Aí no sul, no sudeste, está sim acontecendo secas maiores. Aqui na Amazônia, sim, está acontecendo chuvas maiores. Nesse ano, nós tivemos comunidades aqui que juntou vários fenômenos. Juntou o fenômeno da maré, que é um fenômeno diário, né, que as regiões perto do oceano sofrem o impacto, né, do fenômeno da maré, com o fenômeno da estação das chuvas, que é o período do ano em que a maior média pluviométrica, e algumas comunidades tiveram o nível do rio chegando em limites mais que históricos, assim, em níveis que nunca tinha chegado ainda na história. Então, quando tem esses desequilíbrios, a gente procura entender por que eles estão acontecendo, e com certeza a gente vai perceber que as transformações acontecidas com a civilização europeia a partir da industrialização, e industrialização que hoje está no planeta inteiro, ela está interferindo digamos assim, nessa coisa toda mágica e toda maravilhosa que são os equilíbrios ecossistêmicos em cima do planeta. A gente está espiando agora, como chama, documentários falando sobre o lixo nos oceanos. O nosso lixo produzido nas casas da gente, nas cidades, ele, quando não é dado o destino correto, ele vai para o rio, ele vai e acaba chegando no oceano. E agora nos oceanos, assim, caramba, é só você dar um Google, que é uma coisa, assim, terrível o que está acontecendo. Ou seja, coisas pequenas que a gente aprendeu a não fazer, como jogar um papel de uma embalagem no chão, porque é uma coisa que lá na frente vai ter uma consequência, pensando numa escala global, num planeta que tem bilhões de habitantes, jogando uma embalagem descartando da forma incorreta, não tem oceano que dê conta. Não tem planeta que dê conta. Então, a nossa responsabilidade, ela é muito grande nesse momento, e os cientistas, eles fazem cenários. A gente tinha um cenário que, se não tivesse sido feito nada, morreria 1 milhão de pessoas nessa pandemia. A gente passou dos 400 mil, e a gente ouviu aqui o teu visitante da semana passada, que é da área veterinária, né, comentando sobre aquelas doenças respiratórias que não se fechou o diagnóstico, né, aquelas doenças respiratórias agudas que levaram a óbito, aonde nós estamos aí com mais de 500 mil. Então, se juntar os 400 e poucos mil que foi determinado pelo diagnóstico que é Covid, com as outras, o acréscimo de mais de 500 mil que a gente teve, que são de doenças respiratórias agudas, graves, a gente está chegando perto de 1 milhão. Ou seja, todo o esforço da sociedade brasileira de fazer lockdown, de fazer distanciamento, de fazer essas medidas individuais de proteção, de distanciamento social, de usar máscara, gel e tudo e tal, como a gente não fez do jeito correto, como a gente não teve uma atuação orquestrada do Ministério com as secretarias de Estado, com os municípios, a gente está sim chegando talvez perto de 1 milhão de mortes evitáveis. E eu acho que nós não estamos perto do fim de acabar com a pandemia. Eu estou acompanhando os dados e a gente está aí com 7% da população imunizada, vacinada. De 7% até dizer que a gente venceu, poxa, são muitos meses pela frente. E abrindo a mídia, do lado da palavra vacinação, eu só vejo a palavra atraso, porque efetivamente nós estamos atrasados. E aí, Ellison, para a gente ir fechando, né? Para a gente ir fechando, não também estourar o saquinho de paciência aqui da companheirada, né, que é tão generosa com a gente, todos os professores, todos os colegas, os amigos, né, que estão acompanhando aqui, o que fazer? O que fazer nessas alturas do campeonato? Como a gente falou há pouquinho do Evangelho, a gente falou da nossa formação cristã desde o começo, eu penso que a nossa atuação, digamos assim, daqui por diante, ela pode ser parecido com o Evangelho, ela pode ser parecido com o ensinamento do Êxodo, quando Moisés consegue organizar o povo para enfrentar o faraó e para fugir da escravidão no Egito e para fugir no deserto, sumir no deserto e tentar um outro jeito, tentar a terra prometida com outras relações, com outras bases de convivência e de humanização. A receita do Evangelho, a receita do Êxodo, digamos assim, o fio condutor são as pequenas experiências de novo, Alisson. São as pequenas comunidades de novo. É o pouco que você pode fazer junto com o teu vizinho, junto com o camarada da tua rua, sabe?
A fome é para hoje, então o Boca chama um mutirão e a gente consegue fazer uma campanha e consegue levar o alimento para muitas pessoas que estão com fome hoje. O Betinho ensinou a nós isso desde os anos 80, né? A fome tem pressa, a fome não pode esperar. Então, enquanto o capitalismo não dá para as pessoas o direito de comer 3 vezes por dia, enquanto o nosso Estado liberal capitalista não permite que as pessoas se alimentem, a sociedade pode fazer isso. A sociedade pode salvar vidas com ações simples, com ações de partilha e tudo e tal. E nós que somos educadores, nós que gostamos de ler, nós que gostamos de estudar, eu acho sim, Alisson, que a gente tem que estudar mais, que a gente tem que ler mais, que a gente tem que procurar compreender melhor. E eu estou vendo agora alguns materiais para ajudar nós a compreender o bolsonarismo. Porque eu fui um teórico que não soube perceber o risco do bolsonarismo. Quando ele se apresentou como candidato à presidência, eu ri, eu gargalhei, eu afirmei, jamais será presidente do Brasil. E hoje ele pode estar fragilizado, a base dele pode estar começando a recuar, mas o grupo que ele representa não arredou o pé 1 milímetro. Aqueles 30%, 40% da população que formaram essa cauda que foi para cima e que fez a diferença, continuam muito convictos que estão do lado de Deus, que estão do lado da pátria, que estão do lado do bem, que estão lutando contra o comunismo, que é um bicho muito feio, que a Igreja Católica ajudou a pintar, né? Um bicho muito feio, que é o comunismo. Ou seja, nós vamos ter que ter a humildade de estudar um pouco melhor esse fenômeno, para compreender como que ele se estabeleceu, como que os grupos de WhatsApp do titio, da titia fizeram esse estrago tão grande na nossa vida nos últimos meses, nos últimos anos, para a gente poder pensar um enfrentamento no seguinte sentido, Alisson. Eles querem matar nós. Eles querem matar petista, eles querem matar comunista, eles querem matar homossexual. Eles estão dizendo na rede social que o Paulo Gustavo não vai para o céu, porque o Paulo Gustavo era um pecador. E nós não podemos correr o risco de achar que nós temos que eliminar eles. Eliminar o gado, eliminar o Minion, sabe? Não, a gente vai ter que construir um processo de diálogo, construir um processo de enfrentamento e de alguma maneira, eu gostaria que a gente vencesse, que a gente convencesse, que a gente mediasse melhor as próximas etapas. Porque vai ser muito terrível para nós se o Bolsonaro cai, mas o bolsonarismo coloca um outro fascista no poder no lugar do Bolsonaro. Porque pode acontecer isso nas próximas eleições de 2022. A esquerda, as forças progressistas podem colocar um candidato com um bom peso para o segundo turno, mas a coisa do bolsonarismo enquanto um fenômeno social pode sim, de novo, fechar forças e colocar um outro fascista, talvez pior, talvez mais inteligente que o Messias, talvez melhor articulado que o Messias. Então, eu acho que é isso, Alisson. Eu acho que com humildade é a gente fazer o nosso dever de casa pertinho de nós, onde a gente está, na nossa comunidade, na nossa rua, com os vizinhos, com os amigos, e a gente estudar com um pouquinho mais de calma e de paciência para fazer uma leitura mais aprofundada, uma leitura com um alcance um pouco mais robusto, para pautar melhor as nossas demandas, as nossas bandeiras e o nosso enfrentamento. Eu acho que é por aí. É de baixo para cima, é do pequenino para o grande, é do próximo para o distante. Essas são as contribuições que a pedagogia, tanto do Paulo Freire como de outros estudiosos, para a militância da gente, para a atuação política da gente, para o embate ideológico. Eu acho que eu encerraria com essas palavras aí. Com certeza. Com certeza. Com certeza é esse o caminho. E quando a gente falou de mártir, nós vamos encerrando, quando a gente falou de mártir, o mártir não é só o que morre, né? Ele é limitado. Né? Nós tivemos, por exemplo, o exemplo do que aconteceu com o Lula agora, que um mártir vivo, né? Parte dele foi sacrificado, foi mutilado, né? Foi preso. Nós tivemos o Brizola, né? Foi também, não foi presidente, por exemplo, do país, porque pelo que representava. Então, e nós, e todos que dedicam, claro que a gente
quer se dedicar, que bom ser assim, né? Mas a gente também sofre as retaliações, né? As consequências disso, mas as enfrentamos, obviamente. Marlon, muito obrigado, e que esse país seja o país do Anísio Teixeira, do Brizola, do Darcy Ribeiro, do Paulo Freire, do Lula e de tantos, do Chico Mendes e de tantos outros, e não seja o país dos Ventalbes e etc. da vida, que seja esse país de tantas pessoas queridas e de um povo tão querido. Muito obrigado por esse momento, por estar aqui com a gente, foi muito bom mesmo, emocionante estar contigo aqui. Um grande abraço para ti, para Pedro, para Manu, e fazer essa ponte daqui do Rio Grande para a Amazônia contigo foi assim inesquecível. Muito obrigado, grande abraço aí. Valeu, Alisson. A gente agradece o espaço, agradece a assistência, né, o carinho da rapaziada que está aqui. O pessoal continua se despedindo aqui da gente, mandando um abraço. A Débora aqui do meu lado está mandando um coraçãozinho para o povo da região. O Gato está aqui mandando um abraço, né, a companheirada. E, Alisson, a gente é muito pequeno e, às vezes, a gente tem a impressão de que a nossa palavra, o nosso trabalho, a nossa atuação, ela é muito pequena e que a gente não faz muita diferença, assim. Mas a história tem nos mostrado que os movimentos de resistência, eles nunca foram majoritários. Nós nunca tivemos a força, as forças armadas, a força, né, do dinheiro que tem a elite, enfim. Nós sempre fomos minoria, nós sempre fomos de fazer um enfrentamento por conta dessa desigualdade, né, dessa desigualdade de forças. E quando eu estou me despedindo de vocês aqui, está passando um filme na minha cabeça. Eu lembro da minha filha pequenina, quando a gente fazia os eventos aí na educação, quando eu ia dar minha aula lá na 8 de Maio, que foi a primeira escola que eu passei concurso, e levava minha filhinha junto lá para a sala de aula, né, para a gente trabalhar e exercer a paternidade. E depois que ela cresceu um pouco, ela gostava de cantar, a Débora sempre gostou de cantar, eu gosto de cantar. E aí, Alisson, a última reflexão que eu queria fazer contigo, de encerramento mesmo, é lembrar do Cantando no Chuveiro, que vocês tinham uma sociedade bem bacana aí em Soledade, que dava um espaço para poesia, dava um espaço para música de raiz, que dava um espaço para artistas que não são artistas estrelados, né? Não eram artistas assim que tocavam nas rádios, né? Mas a gente podia lá apresentar as nossas canções e cantar junto. Eu vou te contar, chegar lá no sítio do teu falecido paizinho, né, e cantar com aquela lua, com aquelas estrelas lá, aqueles luau que a gente fazia lá, isso é uma coisa que fica na memória da gente para sempre, assim. A minha esposa cantando, a minha filhinha cantando, e a última frase que eu vou dizer, eu vou só reclamar contigo que tu me convidou para as lives agora aqui que não tem cachaça. Quando era da cachaça, tu não me convidou. Como seguidor do Lívio Dutra, tu não podia ter me aprontado, né? Tinha que me convidar nas cachaçinhas. Vamos fazer outra com cachaça. Muito obrigado, meu companheiro. Um grande abraço para todos os nossos amigos. Tchau, tchau. Até a próxima. Pode deixar, Leite. Grande abraço. Valeu.